Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Agrociência Podcast. Como você já sabe, aqui a gente acredita que a informação é sempre o melhor defensivo contra a praga da fake news. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui para bater um papo comigo. A Lisandra, seja bem-vinda. Obrigada. E o Gustavão aqui, seja bem-vindo. Já é da casa, né? Já participou de um podcast com a gente aqui. A Lisandra também em outras situações, em alguns eventos, né? Sejam bem-vindos aqui à Casa do Agrociência. Que bom. E o mais legal, vocês agora estão aqui inaugurando esse novo espaço, né? O nosso primeiro episódio nesse novo formato, nesse novo espaço. Então, olha que honra, hein? Olha que bacana. Gente, o assunto de hoje, ele é bastante abrangente, porém extremamente importante para o segmento, para o setor do agronegócio brasileiro, né? A gente vai falar de soft skills, né? A gente vai falar de habilidades em que não são muito evidenciadas, não são muito conversadas, não são levadas em consideração muitas vezes. Mas antes da gente bater esse papo, de a gente aprofundar sobre esse assunto, vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho sobre vocês, né, para o nosso público que está acompanhando a gente e que vai conhecer um pouquinho sobre vocês agora e o porquê, lógico, né, que eu convidei essas duas personalidades para vir bater esse papo comigo. Vamos começar com você então, Lisandra. Se apresente para o público. Vamos lá. Bem, para mim, Fábio, muito importante também estar aqui. Eu agradeço o convite. Eu sou a Lisandra Ferrachin, sou psicóloga, hoje diretora da AGES, que é uma empresa de tecnologia agrícola, que a gente trabalha com fertilidade de solos, e sou trainer da SIGA-LR, que é uma consultoria que a gente trabalha com o desenvolvimento humano, Então, atração de talentos, desenvolvimento de liderança, fortalecimento de cultura. Então, esse é um dos trabalhos e da missão da SIGA-LR. Tá vendo aí, né, pessoal? Por que eu escolhi essa personalidade aqui, atuante, né, muito atuante, presente no agronegócio aí, ainda mais trabalhando nessa questão de atuar diante das pessoas, diante dos profissionais que o agro tanto demanda aí. E o Gustavo está aqui com a gente, se apresenta, fala um pouco sobre você. Vamos lá. Sou o Gustavo, sou gestor franqueado da Influx, escola de idiomas, Então a gente trabalha com inglês e espanhol e principalmente focando no tempo das pessoas, porque hoje o profissional, o mercado, ele realmente não tem tempo para esperar esse profissional se especializar ou realmente conseguir se comunicar tanto em inglês e espanhol, e a gente cuida muito disso e tem um método que realmente faz com que as pessoas se comuniquem mais rápido e consigam vagas e outras questões ali que realmente essas habilidades requerem. Vocês viram aí que a gente vai falar realmente de habilidades, de soft skills, As hard skills a gente consegue adquirir em outros momentos, em situações em que na faculdade, em treinamentos, capacitação, apesar da língua, ela ser uma espécie de uma hard skill, Mas a gente vai aprofundar um pouco mais nessa habilidade até chegar nas soft skills, A gente vai falar um pouco de certificação, então não saia daí, acompanha todo o nosso episódio que vem muita coisa por aqui hoje, beleza? A gente vai para um breve intervalo, não saia daí, fique com a gente. Resistência, agilidade, eficiência. A força para produzir mais está na Comagran. Mangueiras hidráulicas e prensagem de terminais e conexões de alta performance. Correias transportadoras e elevadoras para todos os desafios. A mais completa linha de ferramentas e equipamentos para aumentar sua produtividade. A força da produção está aqui. Comagran, ajudando a produzir. Estamos de volta, pessoal, o nosso bate-papo aqui com a Lisandra da AGES e da LR. SIGA-LR e o Gustavo da Influx. A gente está falando de soft skills, a gente está falando de habilidades e está falando também de oportunidades para o agronegócio. Então, já que a gente está falando disso, Lisandra, conta um pouco para a gente como é que está hoje essa questão da mão de obra em se tratando do segmento, do setor do agronegócio. Você que está ali à frente da AGES Tech, da AGES Tecnologias, junto com seu esposo, uma empresa familiar, mas que vocês também têm colaboradores, Como é que está essa demanda na parte de vocês ali? Quais são os perfis, quais são as habilidades que vocês estão demandando hoje? Bom, Fábio, eu acho que isso é um tema muito desafiador para os dias de hoje, Então, assim, atrair talentos, identificar esses talentos no mercado. E eu falo que a gente tem dois momentos, A gente está vivendo dois momentos.
Um que é a nossa necessidade, a necessidade das empresas de se prepararem para receber essa nova geração. E o segundo momento, que talvez seja até o mais importante, que é assim, a empresa ela não pode mudar sua estrutura por conta das necessidades individuais de cada colaborador ou de cada, né, participante. Então eu vejo isso acontecendo hoje muito com as empresas, mas é um desafio. Por quê? Porque a gente busca pessoas, né? O que a gente mais busca hoje? Pessoas que tenham essas habilidades comportamentais, que né, ter essa capacidade de comunicação, bom relacionamento, né? Então vir para o time para somar, para vir e realmente agregar valor. E esse é um desafio, né? Então assim, a gente percebe algumas dificuldades, então você sempre precisa trabalhar relacionamento, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem algumas pessoas que querem predominar a sua necessidade individual, né? E isso não pode acontecer dentro de uma organização. A gente tem que entender que a organização ela tem um objetivo coletivo, né? Ela tem o seu objetivo, tem as suas demandas e a gente precisa se adaptar. E assim, uma das competências que eu vejo mais importante hoje é a inteligência emocional. Então, falar de inteligência emocional, que é essa nossa capacidade, né, de equilibrar razão com emoção, né? Então, a gente vê as pessoas com muitas emoções, às vezes as emoções impactam nos relacionamentos, impactam na sua produtividade, impactam no seu resultado. E esse é um grande desafio, né? Então eu falo que uma das habilidades mais importantes e que realmente quem consegue ter isso hoje já bastante desenvolvido, está sempre à frente, tá assim, se destacando, está sempre à frente do mercado, está sempre à frente na equipe, no time, né? Tudo isso que você disse eu considero assim extremamente importante. Dentre o que você falou, uma das palavras me chama bastante atenção e eu sempre comento isso em sala de aula, que é o relacionamento. Eu acho que tudo começa pelo relacionamento. A universidade, eu sempre falo que a gente não forma, né, os profissionais só com o que a gente ensina dentro de sala de aula. O aluno, o acadêmico, o estudante, ele tem que desenvolver todas as suas habilidades enquanto profissional, independente do curso que ele escolhe, fora de sala de aula. E o relacionamento, ele é muito importante para isso, né? Você mencionou isso, e quando a gente fala de inteligência emocional, que é um tema bastante atual, né? Tem muita gente trabalhando e atuando com isso, e eu acho que parece que, a impressão que eu tenho, viu, vocês vão concordar comigo ou não, é que está cada vez mais necessário, aparentemente, pessoas atuando diante desse público, né? Dessas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, diante da inteligência emocional. Porque as pessoas elas estão aparentemente mais sensíveis, digamos assim, não sei se é bem esse o termo que eu poderia estar usando, mas as pessoas estão mais recebendo influências do meio, influenciando também, né? O que você tem visto em relação a essa questão da inteligência emocional? Eu acho que pós-pandemia, assim, ó, a gente ainda sofre reflexos, né, dos impactos da pandemia, né? Então, assim, a pandemia trouxe mais ansiedade, aumentou os índices de depressão. Então, assim, causou mais quando você fala da sensibilidade, né, eu falo que, assim, as pessoas ficaram, de uma certa forma, mais fragilizadas. Então, nós estamos hoje, o mercado de trabalho, as empresas tem hoje absorvido muito isso e a gente acaba tendo que, né, atuar, né, Gustavo? Assim, a gente, enquanto empresa, nós estamos tendo que ter esse papel de dar suporte, de ser orientação, de ser referência, de ajudar com que as pessoas, né, que elas consigam manter mais essa harmonia, esse bem-estar dentro do ambiente de trabalho. E você tem vivido isso lá na Influx também? Sim. Você tem bastante colaboradores lá também, né? Tem em torno aí de 25, 26 colaboradores, né? Então, realmente esse convívio, né? Esse direcionamento mútuo para onde que a gente quer chegar, todo mundo estando no mesmo barco, realmente é um trabalho diário, sabe? Envolver e também trazer com que esse significado, às vezes, individualista da pessoa, ela encaixe com o nosso coletivo, né? Então, uma das primeiras habilidades, ou primeiro tópico que eu observo muito ali no colaborador, né, numa atração de talento, é realmente se aqueles princípios dele batem com, né,
fazem essa sinergia com o nosso negócio também. Porque ele tem que viver isso, né? Ele vai viver isso todo dia, né? E complementando um pouco do que a Lisandra, né, falou, eu acho que também um acúmulo de informações, é muita informação que hoje a gente recebe e a gente não sabe trabalhar isso, né? Então a gente quer as coisas sempre, né, de última hora, sempre para amanhã. Se não acontece, isso causa uma instabilidade emocional, causa frustração e isso impacta, nossa, diretamente no trabalho. Eu tenho percebido que essa questão do acúmulo de informação, ela está muito presente, né? Principalmente de uns anos para cá, com a ascensão da própria rede social, sim, né? Eu faço uma meia-culpa aqui, né? Porque a gente está produzindo conteúdo para a internet, mas, de certa forma, a gente está aqui para produzir algo de qualidade que vai trazer benefícios às pessoas que nos acompanham, principalmente. Mas a gente sabe que na internet tem de tudo, né? Sim. E pelo menos na minha época na faculdade, né, era um assunto que era muito pouco trabalhado. Sim. Era muito pouco explorado, assim. Então eu até admiro, né, você falar, e eu conheço os alunos que também, né, fazem algumas disciplinas contigo e eles falam o quanto que você prioriza isso. Eu fui aluno seu também, né, então, de empreendedorismo, e é importantíssima essa questão, principalmente de inteligência emocional. É algo que eu sempre trabalho com os colaboradores. Sem dúvida nenhuma, isso é extremamente importante a gente debater, discutir esse assunto, né, trazer para a pauta, né, jogar luz, como dizem, porque a gente está falando de saúde também, né? A gente está falando de saúde emocional. Então, e a gente está tratando aqui de dois públicos bem diferentes, né? Você com um público mais lá do agronegócio, né? Que tem uma linguagem, tem um perfil, tem uma necessidade. Apesar de você ter alunos também do agronegócio, né? Não é a sua grande maioria. Imagina como é que é aqui na nossa região. Tem muitos alunos do setor do agronegócio? Olha, eu tenho bastante alunos que são estudantes, né, de agronomia, zootecnia, que são da área. Filhos de produtores. Filhos de produtores, exatamente. E eu tenho pessoas que já estão no mercado de trabalho. Tenham necessidades diferentes, um está mais preparando, então ele tem um pouquinho mais de tempo, né, digamos assim. E o cara que está no mercado de trabalho, ele já está, assim, correndo atrás do tempo, porque a necessidade dele está alta. Então, acontece muito de a pessoa trocar de empresa ou entrar numa multinacional e o líder dele falar assim, ó, você precisa aprender inglês dentro de 6 meses, senão você está fora. Então, com essas empresas também vindo, né, a gente tem Impasa, a gente tem muitas multinacionais vindo para Dourados, e a demanda realmente acaba caindo na gente que fala assim, olha, eu preciso para ontem. Então eles chegam bem necessitados. Interessante que o inglês ele acaba não sendo mais um diferencial, né? Ele já é um pré-requisito, né? O inglês, o espanhol, mandarim, francês, né? Dependendo do mercado de atuação da empresa que você vai trabalhar, ele é um pré-requisito. Você tem que ter aquela habilidade para conseguir entrar naquele cargo, naquela empresa. Exatamente. Vocês têm trabalhado com essas situações lá? Sim. Sabe? Bastante. Até porque, assim, a cidade tem recebido muitos estrangeiros também, né? Então, até eu estava no restaurante há umas 3 semanas atrás e eu estava ouvindo assim, falei, cara, eu acho que essas pessoas estão falando inglês, né? Tinha 3, aparentemente era agrônomo, né? Tinha 3 agrônomos ali e estavam conversando e eu percebi que um estava um pouquinho mais afastado, ele só ria e aceitava, enquanto o outro que fazia a interpretação. Então, eu fico imaginando a sensação do outro que não sabia de fato se comunicar. E aí tinha eu acredito que seja americano ou algo parecido com isso, que ele era estrangeiro, com certeza ele não era do Brasil. E eu vi o quanto que falei, cara, eu nunca imaginei que isso acontecesse em Dourados, sabe? Tão perto assim, a gente estava, sei lá, 5 quadras ali no centro, né, da escola. A gente percebe o quanto que essa realidade vai chegando pra gente. Porque a gente acha que fala assim, é só nos grandes centros que acontece, às vezes você está em Curitiba, São Paulo, mas querendo ou não, o centro do agronegócio é aqui, né? Então a gente não traz essa realidade muito e na hora que percebe, né, a gente acaba passando apuro ali. Sem dúvida nenhuma. Lisandra, agora a gente falando um pouquinho do segmento do agro,
O que você tem percebido hoje que é uma necessidade assim mais específica em questão de pessoas mesmo assim? A gente já está falando de algumas habilidades, né? O que você acha assim na tua percepção, enquanto profissional dessa área, que as pessoas deveriam desenvolver além obviamente da língua, né? Outras habilidades necessárias para atuar no segmento do agronegócio? Bom, o que eu percebo muito, né, Fábio, até reforçando esse exemplo, né, que o Gustavo trouxe, nós somos representantes, né, de uma multinacional nós tínhamos nessa empresa o CEO, né, o CFO, na verdade, né, então ele veio para Dourados porque ele queria conhecer a região, né, o Gustavo falou assim, nós somos o centro do agronegócio, e de fato, então ele veio para cá, só que ele teve que trazer um intérprete, né? Então, ou seja, tem que vir com alguém acompanhando o intérprete. Ele fez a visita ao nosso cliente, andou de trator, então assim, para ele hoje, né? Então assim, hoje ele tem a nossa cidade, a nossa região como uma referência. Então, é um exemplo que ele sempre conta nos eventos, nas convenções que tem hoje da empresa. E quando você fala das competências, eu penso que a gente tem que se preparar mesmo, assim, ó. Então, hoje, se falar assim, o que é importante para o mercado de trabalho, né? A gente ter mais iniciativa, proatividade, né? Então, isso faz diferença. Essa semana passada, eu entrevistei um candidato, né? Então, nós estávamos com um programa de estágio remunerado. E nós recebemos um candidato do Instituto Federal. Gente, assim, ó, o nível, a qualidade, a postura desses alunos, assim, para mim é um diferencial. Preparado. Quando eu fui visitar, eu não tinha, assim, ó, né, não tinha ido ainda, não conhecia o Instituto Federal. Eu fui agora por conta da Agistec. E, gente, assim, a postura, assim, ó, mas me surpreendeu. Eu cheguei lá, estava no horário de intervalo, gente, aqueles alunos, a disciplina, a postura, todos assim. Então eu estava passeando com o Danilo, né? Fui conhecer, fazer visita nas instalações. Gente, os alunos, tinha um aluno lá, numa esquina de distância, dando tchau, cumprimentando, sabe? Olá, dando bom dia. Eu falei, gente, isso hoje em dia acaba sendo um diferencial, né? Porque assim, você vê as pessoas, tá todo mundo de cabeça baixa, às vezes você não vê essa atitude, mas todos assim, com muita iniciativa, muita proatividade. E aí eu recebi um aluno. Assim, ó, eu fiz até no dia, eu falei, vou chamar o meu gerente e chamei o meu coordenador de coleta para participar da entrevista. Eles saíram, assim, aí o menino diz assim, eu falei, quantos anos você tem, né? No final eu já queria contratar, eu já queria... Queria levar. Aí ele diz assim, eu tenho 16. Eu falei, 16? Aí ele Eu falei, ai meu Deus, falta 2 anos ainda para eu poder efetivar. Nem carteira de trabalho tem. Nem carteira tem. Mas assim, ó, até Gustavo, Fábio, o nível desse candidato, a postura, ele chegou a dizer, olha, eu trabalho, ele já trabalha hoje, ele ajuda o pai, ajuda a família, e estuda. Então assim, o tempo que ele tem dedicado, assim, ele está fazendo, ele é um empreendedor já, então assim, ele já faz, ele abriu o próprio negócio ali junto com o pai, mas ele que faz, ele faz a higienização de motos, faz aquele, como que chama? Polimento. Então assim, essa parte mais estética. E ele tem os próprios já clientes com 16 anos. Então diz assim, gente, com uma preocupação, né, com a preocupação de fazer a sua carreira, com a preocupação de realmente ser um diferencial. Então isso faz diferença, assim. Quando ele saiu, os meninos assim, gente, faz muito tempo que a gente não percebe alguém com essa atitude, né? Então assim, isso faz diferença. A forma como você senta, a forma como você se apresenta, a forma como você se comunica, tudo que eu perguntei, assim, ele tinha exemplos, ele sabia se colocar. Então os meninos dizem, gente, assim, né, que show, que talento em comunicação, né, em relacionamento. Então isso, hoje em dia, isso é um diferencial. Mas a proatividade, ela é um diferencial hoje em dia, acaba se tornando um diferencial, deveria ser básico, né? Mas acaba se tornando um diferencial porque não é todo mundo que tem. Mas me conta mais essa história, você foi no IF para conhecer as instalações,
e acabou conhecendo esses alunos lá? Como é que foi isso daí? Ou você foi lá buscar mão de obra mesmo? Não, eu fui por conta da Agistec, né? Então, assim, acabei fazendo essa visita e aí os alunos participaram. Então, assim, ó, a gente recebeu 3 ônibus até participando da Agistec na parte da tarde, 2 ônibus na parte da manhã. E eles se interessaram pela Agis, né? Então, assim, hoje acabou que criou uma conexão. Então, acho que isso também é uma ação importante quando os alunos fazem uma visita na sua empresa, quando eles entendem, né, o que você faz. Então, despertou muito interesse deles em quererem participar conosco. Né? E para nós foi muito gratificante, assim. Eu falei que até já conversei com o Danilo, eu disse, Danilo, eu quero um estagiário agora, se forem uns estágios curriculares, pode mandar de marketing, administração, né? Tem o técnico agropecuária deles, pode trazer, a gente vai fazer uma escolinha. E esse é um outro, eu vejo hoje também algumas empresas se preocupando com a escolinha, né? Tem uma empresa que eu atendo hoje, que eles trabalham muito forte cultura, e eles fizeram a escolinha, já que é difícil. Então, eles fazem 1 mês de treinamento, eles contratam as pessoas, eles ficam 1 mês em treinamento, em sala de aula, e aí depois os melhores são efetivados e seguem dentro do programa. Então, eu disse, eu quero fazer a escolinha da Agis, né? Olha que legal, que bacana. A gente tem percebido mesmo, lá na universidade, a gente recebe muitos alunos do Instituto Federal. E eu sempre pergunto, né, de onde que você vem, tal, onde você estudou, como é que foi sua formação, e é perceptível a diferença. A gente percebe que o Instituto Federal ele já tem uma formação um pouco diferente, eles já conhecem o tripé, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão, eles já fazem pesquisa, já fazem extensão, não é só o ensino, e a mentalidade ela chega um pouco diferente. Então o Instituto Federal ele tem esse diferencial mesmo, tá de parabéns nesse quesito, né? E em se tratando, Lisandra, de mão de obra hoje para atuar com esse setor, com esse segmento, vamos falar do produtor. A gente sabe que para lidar com o produtor, hoje em dia, ele é mais retraído. O produtor rural, a gente sabe que ele já tomou burdoada de todo lado por muito tempo, ele já é mais retraído, né? Existe uma linguagem mais específica para esse tipo de público? Vocês, enquanto Agis, ou empresas do agro em geral, existe uma linguagem mais específica para acessar, vamos usar esse termo, né, para acessar esse tipo de público, o produtor, o filho do produtor que já está mudando um pouquinho a mentalidade, ele já está entrando um pouco mais para a parte de tecnologia, isso, plano de sucessão, né? Como vocês têm lidado com isso hoje? Lá na empresa vocês têm essa preocupação? Sim, com certeza. Eu falo que hoje a gente tem nós temos vários estágios do produtor rural, né? Sim. Então eu tenho ainda o produtor rural que é o que está lá, que coloca a mão na massa, que está junto. A gente já tem o produtor com uma visão mais empresarial, né? Que já forma uma equipe, que já tem essa estrutura para que já tem feito sucessão, né? Já tem desenvolvido gestores para conduzir a operação. E hoje é muito tecnológico, né, Danilo? Assim, se falar, desculpa, Fábio. Hoje é muito tecnológico, então cada vez mais conhecimento em informática, conhecimento da tecnologia. Então todos os equipamentos hoje praticamente têm GPS, né, tem o computador de bordo. Hoje, se você não conhece da tecnologia, a gente já passa puro, né? Então eu falo que a gente precisa cada vez mais reforçar e trazer a tecnologia, né? Então o conhecimento com tecnologia tem feito muita diferença no campo, mas de fato, né? Então se falar assim, a gente tem o produtor ainda que ele é mais mais raiz, né? Não sei se a gente pode usar essa palavra, mas assim, que é muito ainda que o poder da sua palavra, que o que você fala muito, né? Vale mais do que o que está escrito, né? Então, fio do bigode. Então, assim, isso ainda faz muita diferença lá no campo, né? Então, isso ainda tem muita diferença no campo, que a gente já não vê, às vezes, nas empresas, né? É uma realidade diferente, são universos muito diferentes. É interessante a gente estar abordando isso, né? Porque a universidade, ela não ensina, não tem uma disciplina para ensinar isso. Lá na Influx provavelmente também não tenha um professor ou alguém, ou um módulo do curso que vai ensinar jargões, linguagens específicas do agro, talvez.
Não, muito pouco. Não deve ter, é só vivendo mesmo. Exatamente, são coisas que você vai aprender na experiência, na vivência, e é isso que a gente, basicamente esse é o cerne do nosso bate-papo de hoje aqui, né? São essas soft skills, né? Essas habilidades que a gente adquire não em uma sala de aula, não em um curso, num treinamento, é como você disse, é no dia a dia. É na vivência. E eu vejo que assim, Fábio, as pessoas elas querem essa recompensa rápido sobre o que eu vou ganhar com aquilo. Uhum. Então eu tenho alunos também ali do IF e eu percebo o quanto que eles estão voltados a se desenvolver mesmo, sem, digamos, o quanto que eu vou receber para isso, o quanto que qual que vai ser minha recompensa rápida para amanhã. Então eles fazem, por exemplo, eu começo a vender minhas coisas, eu tenho os meus clientes, mas sem pensar necessariamente na recompensa. Uhum. Então ela vai acabar vindo, mas ela vai vindo no seu tempo, mas o que você vai ganhar internamente com isso é muito mais satisfatório e vai servir para o resto da sua vida. Então eu percebo que os profissionais, né, somando com o que a Lisandra falou, eles já querem assim, o que eu vou ganhar com isso, sabe? Então, se fosse, né, dar uma dica, isso para todas as habilidades que for desenvolver, não pense que a recompensa vai vir, por exemplo, amanhã ou semana que vem. Às vezes ela vai levar um pouco mais de tempo. E essa recompensa mais longa, às vezes, é a melhor que tem. Né? A recompensa mais satisfatória que vai ter. Seja isso para um idioma, para um curso, ou para, de repente, né, aprender. A gente tem ali a questão de, hoje, os drones, né? Então, o cara precisa se especializar, né, também no hard skill. E não é de hoje para amanhã que vai vir essa recompensa. Então, eu penso que, como sugestão, né, que a gente vê muito no IF, não pense que vai vir amanhã a recompensa. Eu penso nisso. Perfeito. E isso que o Gustavo está colocando, assim, eu acho que realmente faz muito parte dessa nova geração, né, Gustavo? Assim, eles querem muito mais o imediatismo. Então, assim, não, e é importante, assim, a gente precisa fazer o nosso trabalho, a gente precisa ter dedicação. Tudo que a gente faz com dedicação, com esse comprometimento, né, com o objetivo de fazer o seu melhor. Não necessariamente só esperando que o retorno venha, porque é de fato assim, tá todo mundo olhando, alguém tá assistindo, alguém tá vendo a tua postura, né? Então assim, alguém tá ali acompanhando o teu resultado, e isso com certeza é muito nítido, né? Quando a gente vê alguém se destacando porque tá fazendo o seu melhor, porque tá se doando, porque realmente tá fazendo não só com o objetivo de receber, mas para fazer, porque assim, eu falo que quando a gente... uma coisa que eu tenho muito comigo, assim, quem é o meu maior... A minha maior... com quem que eu tô com quem que eu tô competindo, né? Quem que é o que me faz ir pra frente? É a minha sombra. É quando a gente olha todo dia e diz, opa, pera lá, se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais? Se eu já fiz, se eu já conquistei isso, o que eu posso fazer além disso? Então, quando a gente tem as pessoas competindo com elas mesmas e não olhando só pro lado, eu falo que a gente olha para as pessoas, quem é a nossa referência? Quem é a minha referência em comunicação? O que essa pessoa faz de comunicação que eu gosto, que eu falo, puxa, que legal, se eu fizer dessa forma eu posso me destacar. Quem é a minha pessoa referência em relacionamento, que chega, que consegue ser uma harmonia, criar um equilíbrio entre, né, dentro do espaço que ela tá. Então a gente usa as pessoas referência para a gente aprender o que elas fazem de bom e aí dizer, olha, eu posso somar com aquilo que eu posso, como eu posso me desenvolver, mas é competir consigo mesmo, né? Então, assim, todos os dias a gente pode ser melhor, né? E não é aquele melhor, assim, às vezes eu escuto a pessoa dizendo, então a gente vai ser sempre insaciável, né? A gente quer sempre explorar o máximo das pessoas. Não, a gente não está explorando. Todos nós temos capacidade de fazer mais. Existe uma pesquisa que mostra que nós usamos, né? Assim, quem são as pessoas que realmente usam, extrapolam o máximo que elas têm? 2% da população. O resto das pessoas estão na mediana, então eu não quero ser mediano. Se for para fazer o mesmo do mesmo, então assim, não vai ser para mim.
né? Então, quando a gente consegue, então, apenas 2% das pessoas, elas estão usando o máximo, né? E a gente usa pouco do nosso potencial. Então, o que a gente usa, né? Quando a gente fala, eu adoro série do Netflix, adoro assistir, sentar, é o momento que eu me desconecto. Mas eu assisto uma série para pensar, puxa, o que eu posso aprender com isso? Então, eu não estou só perdendo tempo, eu estou refletindo sobre oportunidades, que né? Você tá aprendendo ali. Mas quando a gente faz coisas que nos emburrecem, né? Que não nos fazem ser mais inteligentes, a gente está perdendo tempo, né? Então, a gente precisa aproveitar o nosso potencial. E toda vez que a gente se desafia a ser melhor, eu vou ser melhor hoje do que eu fui ontem, a gente realmente está fazendo um diferencial. Sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala de postura, né? A postura, ela não é só na postura física, que a gente na postura, né? A gente está falando de postura diante do cliente, diante de um colega de trabalho, de um concorrente, e principalmente um outro tipo de postura que as pessoas acabam esquecendo, postura nas redes sociais. Lá no ambiente de trabalho você é de um jeito, age de um jeito, mas quando vai para as redes sociais se transforma, né? Posta foto de todo jeito, com bebida, com não sei o que, festa, não que seja ruim ou errado, não é isso. Mas é aquela história, né? Que imagem você quer mostrar ou transparecer para o seu cliente de quem realmente você é, né? Então, é um cuidado importante que a gente precisa lembrar as pessoas que nos acompanham aí, que a rede social, ela mostra muito mais, às vezes, do que a gente quer mostrar, não é mesmo? Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já, não saia daí. O campo ensina, desafia e recompensa quem planta com propósito. Cada safra é uma nova história e cada decisão faz a diferença entre o acaso e o resultado planejado. A Agis nasceu com esse propósito: transformar informação em produtividade e tecnologia em confiança. Desde 2012, com sede em Dourados, a Agis Tecnologias Integradas se tornou referência em agricultura de precisão. Atendemos produtores em todo o Centro-Oeste e Sudeste, levando ciência, credibilidade e resultados reais para o campo. A tecnologia é o coração do nosso trabalho. Nossas coletas são realizadas com trado eletrohidráulico, sem contato manual com a amostra, garantindo pureza e precisão nos resultados. Nossas caminhonetes são rastreadas e monitoradas em tempo real, permitindo que o produtor acompanhe o processo de qualquer lugar. É a união entre tecnologia, transparência e segurança em cada etapa. Contamos com laboratórios especializados em análises detalhadas de solo, foliar, compactação e até nematóides, revelando o potencial produtivo de cada área. Nossos relatórios digitais e mapas de fertilidade orientam decisões precisas de manejo, com recomendações personalizadas para cada cultura e cada investimento. Também realizamos a calibração e a regulagem dos equipamentos, garantindo que cada aplicação ocorra na dosagem certa. A Agis é mais que uma prestadora de serviço, é parceira estratégica do produtor rural. Trabalhamos lado a lado, ajudando a planejar com precisão, reduzir custos e aumentar resultados, unindo conhecimento técnico e previsibilidade assertiva. Porque produtividade não é sorte, é gestão inteligente do solo e da lavoura. No campo, cada detalhe conta. E quando a tecnologia caminha ao lado da experiência, o futuro da agricultura é mais rentável, sustentável e previsível. Agis Tecnologias Integradas, plantando inovação, colhendo resultados. Estamos de volta, pessoal. Agora nós vamos falar de um assunto bem legal, dentro dessa parte das soft skills, que é a parte da língua, do inglês, do francês, do mandarim, por que não, né? Nossos clientes chineses estão aí sempre importando muita coisa da gente, a gente precisa negociar. Lisandro, vocês têm essa questão da língua lá com vocês? Você falou agora há pouco que teve um representante, né, um CFO que veio para conhecer os clientes e tal. Como é que vocês lidaram
com essa personalidade aqui? Conseguiu se virar bem com o seu inglês? Ou vocês tiveram que usar o tradutor ou algum representante? Na época, assim, eu até consegui ter mas é muito básico, né? Ainda meu inglês era básico. Meu marido falava mais por gesto, por mímica, mas nós tínhamos na equipe uma pessoa fluente, né? Então, assim, ela vem de descendência filipense, né? E a mãe era filipina e falava só inglês. Então, assim, mesmo morando no Brasil, então ela falava fluente, porque nós tínhamos, assim, ó, pela Trimble, né, aos sábados e domingo, toda assistência é 100% em inglês, eles não falam, não tem português. Então, se tinha um problema, alguma situação que acontecesse no campo, tinha que ter aos finais de semana era só inglês, né? Mas isso aí é extremamente importante você dizer isso, porque eu vou puxar um gancho para você aqui, cara. Em se tratando de curso de inglês aqui na região, tem algum curso específico para a turma do agro, assim? Vamos falar aqui que tem os termos, né? Você falou agora há pouco que é mais na vivência, né? Eu perguntei do módulo, você falou, não, é mais do dia a dia ali. Exato. Mas será que não seria um nicho, uma oportunidade de negócio, a gente preparar uma turma, uma aula, um curso só para esse público, para aprender a falar com o técnico da Trimble, o técnico da John Deere, que vai vir dar um treinamento? O que você pensa em relação a isso? Na verdade, hoje a gente consegue atender essa demanda, digamos, do agro, porque a gente tem aulas individuais, então o aluno consegue... Personal. Ou até mesmo as bônus class na sexta. Então, ele faz em paralelo, eu sempre falo que leva as duas coisas em paralelo, porque se ele for entrar numa ligação, por exemplo, ele vai ter que usar termos básicos da língua, né? Porém, ele vai precisar, de repente, ou algum vocabulário, alguma palavra específica, né, técnica. O que eu acho legal, desculpa te cortar nesse momento, mas é porque eu lembrei de quando eu fiz o curso lá, que eu tinha alguns... A Tati, que era minha professora na época, ela me falava assim, traz os teus artigos em inglês, que tem aqueles termos diferentes, aquela linguagem muito específica para a gente debater e discutir juntos aqui, entender... É legal isso? É só no personal ou nessa aula de sexta, nos bônus também? Nas bônus também. Na verdade, é mais nas bônus até do que no... Isso que é bacana, porque você consegue levar para a escola a tua demanda, a tua dificuldade, e a partir dali você desenvolve a tua habilidade, né? Até eu tenho uma turma que... As nossas turmas começaram ali em março, estão finalizando agora nessa época, agora junho e julho, né? Mas teve uma turma por conta da demanda, né, uns 4 ou 5 alunos de agronomia, eles querem fazer uma viagem para fora e trabalhar lá, né, ficar 6 a 8 meses lá fora e querem se preparar. Então eles estão no primeiro livro, porque eles nunca fizeram inglês antes, estão criando ali a parte básica de comunicação, e nas sextas-feiras eles fazem esse acompanhamento de como seria o dia a dia lá no agro, né? Então, termos, por exemplo, de plantas, de partes sementes, então a gente usa isso para eles já terem familiaridade com esses temas, né? Vai desenvolvendo ali na prática. Mas você fala assim, um material específico para isso, eu acredito que... Mas ainda bem que tem, né, esse momento, né, esse diferente. Eu lembro que a gente tinha uma cozinha lá, né, a gente ia fazer bolo, fazer algumas coisas e tal, e aprender ali como fazer um pedido e tal. Agora, nessa questão do bônus na sexta, né, é uma oportunidade de a gente exercitar essa demanda, essa dificuldade, né. Tem uma outra atividade que a gente faz que dá uma boa demanda assim, para adultos, que é o Hiring Experience. O que é o Hiring Experience? É uma vivência de uma contratação. Então a gente vai fazendo umas etapas com eles. Então a gente monta primeiro o currículo em inglês, então com todos os formulários em inglês, né? Depois eles passam por uma entrevista, então como se a gente estivesse simulando em inglês as principais perguntas que faz num processo seletivo. E depois eles são ou não contratados, né? Legal. Então, isso como se eles estivessem vivenciando. Tem que se virar na entrevista. Tem que se virar. E é engraçado, porque assim, a gente pensa, de repente eu vou precisar falar muito termos técnicos. Mas se você consegue realmente criar
digamos, uma evolução com o idioma, né? Criar uma fluência, conseguir falar, cara, o termo técnico vai ser muito irrisório, digamos assim, né? Ele vai contabilizar? Vai, mas ele vai contabilizar mesmo quem conseguir se comunicar, né? Porque se travar... E assim, eu acho que o bacana na Influx, né, tenho também o book de viagens, né, Sim, Gustavo? o Traveler. Esse, assim, ó, pra mim, ele é fantástico, porque ele muito. engloba... Ali a gente viaja mesmo, ali né? você viaja, então você tem todas as etapas de uma viagem, assim, eu sou Isso. fã, amo aquele... método é fantástico. Eu acho incrível. Aquele livro me salvou bastante na minha primeira viagem dos Estados Unidos. Que eu olhava assim, eu tô no restaurante, aí como que pede mesa para 3, mesa para 4, e a gente tava tudo lá. E é engraçado, porque tudo que tava lá é o que a pessoa fala. Perfeito. Sim. Sabe? Então é uma linguagem muito real e não é muito em relação assim à parte mais teórica ou algo que o inglês que você não vai ver. Sabe? E você falou, assim, ó, eu já levei umas 2 vezes ele comigo nas Ah, é? viagens para os Estados Unidos também. Você fala, pera lá, deixa eu ir treinando. No próprio avião já vai relembrando, porque de fato... É legal você mencionar essa questão das viagens, né? Porque eventualmente a gente pode ir fazer um treinamento, uma capacitação, um curso fora, na própria Trimble, nas outras empresas relacionadas ao agronegócio, nas multinacionais e tudo mais. E a gente estava conversando nos bastidores justamente isso, né? Essas oportunidades de ir para fora, né? Quais são essas oportunidades aí? Vamos relembrar aqui, vamos mencionar novamente aqui para as pessoas entenderem como é que é essa questão de ir para fora. Quais são as possibilidades? O programa, digamos assim, mais famoso é o Work Experience, que é um programa de trabalho lá fora, então ele pode escolher o país, né? Ele passa por um processo seletivo, passa por uma entrevista em inglês, para que ele possa ser selecionado, de repente, ali numa fazenda, ou enfim, onde que ele quer, dependendo da então empresa. é possível ir para uma fazenda. É possível, Você sim. vai Eu já tive trabalhar- vários alunos que Ó, que legal. foram para lá e conseguiram um emprego, ficaram um ano. Que país? Foi para os Estados Unidos. Estados Unidos mesmo. Tem Estados Unidos, Quanto tempo Canadá fica é lá? mais procurado, em torno de um ano. Fica Então, um ano trabalhando de e 8 a 12 meses. treinando o curso. E faz o curso daí. Não, aí ele só pra trabalhar. só vivencia lá. Entendi. Aí o que é o ideal, né? Ele já ter um conhecimento, pelo menos intermediário com inglês, até porque ele vai passar por uma entrevista. Então, se ele não passar na entrevista aqui, nem vai. Aí a coisa aperta para ele, né? Mas, assim, esses alunos mesmo que eu mencionei da turma, o projeto deles é daqui a um ano eles estarem indo para os Estados Unidos. Então, eles vão fazer... acredito que eles estão no segundo ano da faculdade. Então, com mais um ano, eles vão estar terminando quase a faculdade de agronomia e junto eles fazem a parte do intercâmbio. Então, quem se prepara consegue se especializar mais, né? Então, Com certeza. E você mencionou também agora há pouco, no bastidor, que tem a possibilidade também de ir fazer uma parte do curso lá. exatamente. Aí é algo intercâmbio da própria escola, né, da Influx, então reúne todos os alunos do Brasil e aí nos meses de janeiro e julho eles fazem em torno de 25 dias fora, normalmente é Londres ou Estados Unidos, e aí é o material próprio nosso, o professor nosso daqui que vai para lá, né? Eles têm aula com professores também nativos, e aí eles fazem um livro nesses 25 dias, além de ficar em casa de família, né, fazer passeios, aí também a gente une ali a parte de estudos e Essa diversão questão da e conhecimento imersão, também. para mim, eu acho que é o fundamental. Assim. Eu nunca tive essa oportunidade, mas eu acredito que a imersão, você está ali dentro de uma casa, numa família, onde todo mundo só fala aquela língua específica que você está estudando. Não, acho que não tem como não aprender, né? Vai por osmose. E até em época de Copa, né, do mundo, que foi lá nos Estados Unidos, eu acompanhei alguns, até mesmo influencers, né, pessoa ali do agro, até o quanto que eles sofreram para se comunicar. Não sei se vocês já viram um monte de relatos mesmo de pessoas que, cara, não sei, pedi errado, né, não consegui ingresso porque o cara passou a perna em mim, por não saber realmente se comunicar em inglês, né, ou precisou levar intérprete. E é o que mais acontece, assim, cara, a cada... Mas daí o molho sai mais caro que o peixe. Se levar um intérprete, né? A cada 2 meses, assim, ligam na escola. Ah, vocês têm intérprete aqui porque a gente está montando uma planta aqui na fábrica e tal, e o pessoal é tudo de fora. E aí não tem com quem... É mesmo? Acontece aqui na nossa região isso? Acontece. Olha só. Todo semestre tem. E aí a gente precisa deslocar um professor ali para dar uma assistência de uns 5 dias, uma semana para essa galera. Sim.
Ixi, direto. E vem pessoas de todo mundo. E não é só aqui. Esses tempos atrás, de um pessoal de Naviraí ligou pra gente. Que estavam muito necessitados, porque precisava se comunicar em inglês. Eles iam levantar, acho que era um silo, uma estrutura gigante lá. E a galera que estava lá era só em inglês que se conversavam. E o pessoal que estava na mão de obra não falava. Você imagina que situação, cara? Eu imagino, porque a gente não está falando simplesmente só de se comunicar, a gente está falando de termo técnico também, que a gente estava comentando agora há pouco. Imagina se ele dá um termo errado ali, né? Tem que analisar todo um contexto, né? O engenheiro, por exemplo, só ele vai entender dos termos técnicos. Imagina só, você mandar um professor que não entende nada de engenharia, passou uma informação errada ali. E já aconteceu de essas empresas, essas multinacionais, entrar em contato com a gente e falar, você tem um aluno ali que se destaque e é dessa área para indicar a gente? Pra você ver? Então. E ele não vai nem às vezes na parte da faculdade em si, né? Ele vai na parte do inglês, porque às vezes o inglês é mais importante que a parte de... Pois é, olha que interessante. Lisandra, com relação àquilo que você já vem fazendo na tua empresa, né? O que você tem de recomendação? O que vocês atuam hoje lá? Como é que você pode ajudar os nossos alunos, os nossos graduandos, as pessoas que nos acompanham, que estão entrando para esse mercado de trabalho? Como que é o seu trabalho para esse público? Bom, Fábio, eu penso que o que é importante, assim, ó, fundamental neste momento, né? E aí até quero citar um exemplo, assim, ó. Eu tive a oportunidade, né, quando estava trabalhando na Bung, de ter o melhor programa de trainee que a gente já teve, acho que foi em 2016, 2017. Todos vinham, né, de uma formação de engenharia e com inglês fluente, né? Então, isso que o Gustavo está trazendo realmente faz a diferença. Essa oportunidade de fazer um intercâmbio fora, de viver novas culturas, de ter novas experiências, faz muita diferença, né? De você ter a oportunidade, de repente, de viver, de conhecer ficar, né, esse período numa casa de família, de entender realmente uma nova realidade. Isso soma muito para a maturidade, né? Então eu penso que isso ajuda no desenvolvimento, no fortalecimento da nossa maturidade, da nossa responsabilidade. Então, acho que são posturas que realmente agregam muito valor. E eu acho que, assim, ó, se puder realmente fechar, né, fazer deixar uma mensagem importante, eu diria que, assim, ó, é preparo, né? O preparo faz toda a diferença. Então, quanto mais a gente se desenvolve, quanto maior o nosso autoconhecimento, quanto mais a gente busca realmente fortalecer isso, maior a nossa capacidade de relacionamento, né? Então, quanto mais eu me conheço, melhoro a minha capacidade de relacionamento. Networking, que hoje em dia, né? Esses dias eu até vi um depoimento, a pessoa dizendo assim, network não é quantas pessoas você é amiga, não, é quantas pessoas você tem na tua rede de relacionamento que vão te ajudar, né, e que vão ajudar a impulsionar, que na verdade vão ser referências quando... e quais são desse teu network, como as pessoas te observam, né, que exemplo você é para elas quando elas forem citar você. Então, acho que network hoje tem uma base sólida de network, se preparar, estudar. Então, o conhecimento técnico é indispensável, mas as habilidades comportamentais fazem toda a diferença, né? A gente contrata as pessoas, isso é um termo muito comum, a gente contrata pelo currículo e a gente desliga pela competência comportamental. Então, se preparar para isso, buscar, estar abertos para os feedbacks, porque eu falo que o feedback a gente recebe da nossa família, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. A gente recebe, né, feedback dos nossos colegas de trabalho. Então, assim, o que as pessoas estão constantemente falando para você que você tem a oportunidade de fazer diferença, né? Então, se a gente olha para isso, a gente já automaticamente melhora, né? Tem uma situação que eu acho que é importante você falar um pouquinho, para aquelas pessoas que não têm habilidade de comunicação, que têm dificuldade de conversar em público, de se expressar. Vou falar bem a verdade, aquelas pessoas são prolixas. E a gente sabe que tem muita gente assim, que não consegue contar uma história sem se desenrolar, né? Fica mais tempo perdendo ali, enrolando e não sai nada. Que recomendação você daria para uma pessoa com essa dificuldade? Né? De comunicação é treino.
Eu não estou nem falando de falar na frente das câmeras, viu? Porque isso é uma outra situação. Falar com É gente em público mesmo, exatamente. Mas isso é treino, né? Tanto para uma pessoa que é tímida quanto para uma pessoa que de repente é prolixa, é você treinar, você conseguir olhar para isso. Então, o prolixo ele realmente perde a oportunidade pelo excesso de fala, por não conseguir finalizar, né? E aí direcionar uma ideia. Exato. E a pessoa muito tímida também, mas é se preparar. Eu falo que a gente tem várias formações, vários cursos, mas também a gente tem a oportunidade, grava, né? Faz você mesmo um vídeo, você falando, vendo os seus gestos, como que você articula, como que você se posiciona, como que você olha para as pessoas, é olho no olho, é realmente falar pausado, é você conseguir escutar aquilo que você está falando. Então, a nossa capacidade de ouvir aquilo que a gente fala... Sim. E tem empresas especializadas para isso, né? Não vamos fazer um merchan aqui, mas, por exemplo, tem a Vox2U, né? Que é de um parceiro, né, aqui de Dourados, que faz esse trabalho muito bacana, muito importante, viu, gente? Tem mais pessoas com esse perfil do que a gente imagina, né, Elisandra? Tem dificuldade mesmo pela timidez, por ser prolixo também, né? Não consegue contextualizar uma ideia, um assunto, pôr para fora aquilo e se fazer entender e convencer, acima de tudo, que é o mais importante, né? E aí, que dica que você daria para essas pessoas? Eu, por exemplo, já vou falar por mim, hein? Sempre tive muita dificuldade com inglês, por vergonha, inclusive, de falar em público, de falar, conversar com outra pessoa. Acontece muito isso? Acontece. E às vezes a gente ouve, né, aquele aluno que ele já tentou várias vezes, ele já foi em vários métodos, fez professor particular e falou assim, essa é a minha última tentativa, olha, o inglês não serve para mim. E muitas das vezes é que ele não se abriu. Então a minha dica é, confie naquilo que você, né, contratou ali mesmo na parte de metodologia. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E a comunicação é muito isso, né? Você tem que se desafiar, você tem que furar a bolha ali, né? Encarar o mais difícil. Eu até falo, engole o sapo do dia ali primeiro, que depois do dia vai ser totalmente mais leve, né? Então, é claro que por ser uma habilidade, né? O inglês ele vai requerer um esforço a mais, ele vai requerer, né, olhar para um livro, às vezes, meu Deus, não estou entendendo nada, e ter essa calma, esse discernimento que tem alguém ali, né, junto com você para te direcionar. Sim. Então, o que eu sugiro faça uma boa escolha em relação principalmente em metodologia, como que você vai realmente querer aprender, e a parte realmente da comunicação é furar a bolha. Você tem que se desafiar mesmo, porque depois que você vai sentindo já estou conseguindo, já vai esses pequenos resultados realmente vai nos engrandecendo para conseguir se comunicar, né? Aproveita a oportunidade, já vende seu peixe aí, cara. Aonde que eu posso fazer isso? Exatamente. Onde tem um método, né, que fala inglês mais rápido. Aproveita, manda o teu recado para legal. Complementando, eu vou falar até mesmo da parte de certificação, que eu acho que é importantíssimo a gente colocar isso em pauta, que hoje existem testes internacionais ali em todo o mundo que avalia esse candidato, digamos assim. E as empresas hoje não têm tempo para fazer, por exemplo, entrevista, né, com, sei lá, milhares de pessoas num processo seletivo. Principalmente pensando, por exemplo, home office. A gente tem muito aluno que, recentemente até recebi um interessado, ele falou assim, sou da área de TI, né, não é da área do agro, mas é tudo, né, junto ali. E eu tenho uns colegas que trabalham home office e ganham 30, 40 mil no mês. E eu estou aqui ganhando 10. Ele falou, eu preciso de inglês o quanto antes. Então, assim, a gente vê que as certificações, cada vez mais, elas vão tendo um peso muito maior nessa parte profissional. Explica pra gente rapidamente o que seriam essas certificações. Certificações é basicamente o quanto é o seu nível de inglês ou de espanhol, né? No nosso caso, a gente trabalha com inglês e espanhol, então a gente no inglês tem TOEIC, tem TOEFL, tem IELTS, tem várias certificações. Isso é uma prova que o aluno faz para comprovar aquilo que ele sabe. Exatamente, como se fosse um AB, um vestibular que ele faz para ele saber o nível. Só para você ter uma ideia, hoje no mercado de trabalho, isso global, a média dos profissionais é em torno de 350 pontos. Isso significa, isso juntando até mesmo nativos da língua, tá? Então você vai pegar pessoal dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, então eles fazem também esses testes, por sinal eles não são tão bons assim quanto parece,
É incrível. Engraçado, né? A gente teve até em janeiro, isso não é um achismo, é a própria Master Test, que é onde é elaborado esses testes, então globalmente ela tem esses dados. E hoje o mercado está em torno de pré-intermediário, isso falando de termos global. Então, para que serve esses testes? Ele praticamente vai certificar e vai validar, olha, você fala inglês ou não fala inglês. A média é 350. Aonde que começa a ficar bom? A partir de 500 e 550 pontos. Que aí você já está no nível de supervisor, de coordenador, que é em torno de intermediário avançado. Ah, quero diretor de empresa. Aí a gente falando de TOEIC, a gente vai para 700 pontos. Nossa. Aí cada teste tem um ponto mais específico. Se a gente pensar, por exemplo, no termos mais acadêmicos, a gente vai trabalhar mais o TOEFL. Né? Se eu quero fazer um intercâmbio pela própria faculdade, até você falou ali, né, que tem uns professores que estavam querendo ali ir para a França, né, tem vagas ali de estágio e tudo mais. Aí o TOEFL ele é o mais recomendado. A gente também acaba aplicando aqui, só que o nosso é mais voltado para o mercado de trabalho, que é o TOEIC. E essa certificação acaba se tornando, então, uma forma de selecionar a partir do conhecimento. Exatamente. É uma forma mais rápida de selecionar o candidato. Exatamente. Então, se a vaga realmente requer o inglês e o nível de inglês, por exemplo, intermediário avançado, ele não vai conversar com o cara em inglês nesse primeiro momento. Ele vai validar qual é a prova de proficiência que ele tem, qual é o nível de inglês que ele tem. Entendi. Ô, Gustavo, até uma dúvida que eu tenho, por exemplo, se faz essas avaliações, essas certificações, o aluno consegue até uma bolsa, né? A partir dessa... Na faculdade, sim. Na faculdade, né? Então, assim, se ele tem uma boa certificação, ele consegue uma bolsa com intercâmbio, né? Sim, exatamente. Ah, sim. Inclusive, para ir para alguns países, dependendo do edital que o aluno está concorrendo, ele exige a certificação. Exatamente. Você tem que comprovar por meio da certificação. Isso. O próprio programa de pós-graduação, a gente tem que ter faz uma prova lá. Não é certificação, mas a gente faz uma prova. Mas se você chegar com a certificação lá, você já elimina aquele passo ali, né? Exatamente. Então, ele serve para muita coisa, né? A certificação, ela serve para muita coisa. Então, lá no caso da Influx, vocês preparam o aluno para certificações específicas? Exatamente. Então, assim, o curso ele já é voltado já para a comunicação do dia a dia. Então, isso faz com que ele, quando chega na hora do teste, né, é um teste muito complexo, leva em torno de 2h30, ele já está mais preparado, porque todo o formato das nossas avaliações no decorrer do curso, ele já é feito no formato do TOEIC, que é bem semelhante com o TOEFL também, só muda a parte de vocabulários, quais são os termos que são trabalhados. Então, o que a gente, né, tem de diferencial? A gente dá uma garantia para esse aluno. Então, que se a gente for pensar em qualquer habilidade, seja ela comunicação, seja ela qualquer tipo de curso, né, a gente está investindo tempo e dinheiro, né? Então, até mesmo na faculdade, numa pós, a gente está investindo tempo e dinheiro. E a gente fala para o aluno assim, a gente cuida muito do seu tempo, a gente não quer que você leve 3, 4, 5 anos para aprender inglês, a gente reduz isso para 2 anos e meio e a gente certifica que você realmente vai falar inglês. Não é a escola, não é um coordenador que fala assim, toma um certificado da escola. É um certificado internacional e o mínimo de 700 pontos. Então, caso o aluno entre no curso, né, finalize e não tire 700 pontos, ele continua estudando gratuitamente na escola. Diferencial. Então, isso é forte. Garantir, hein? Isso é importante. Isso é um diferencial de mercado importante porque você sabe que você vai aprender. Exatamente. E é incrível que as maiores pontuações que a gente tem são de adolescentes. Mas a molecada aprende muito mais fácil que nós mesmos. Isso aí é fato. Em torno ali de 16, 17 anos, a criançada está tirando ali 750, 850. A gente teve um caso agora, 930 pontos. Olha isso. É uma pontuação assim fantástica. Você fala, o inglês já não é mais preocupação para essa pessoa, porque é nível de professor, né? Sim. Tem americano que não tira isso. Cara, 950 pontos, imagina. A Influx, ela é nacional, como é que é? Só tem aqui em Dourados? Fala um pouquinho pra gente, onde as pessoas podem acompanhar e procurar a Influx? Legal. A Influx hoje tem 150 unidades do Brasil, então ela é vinda de Curitiba, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso está muito forte, então aqui está nas principais cidades, né? Maracaju, Campo Grande, Dourados, tem em Três Lagoas também, que atende um público bem legal lá das indústrias, né? E também em Ponta Porã, ali pegando a parte de fronteira, que tem muito aluno também ali
por conta da medicina, né? Então o espanhol é bem explorado ali também. E no Mato Grosso, nas principais cidades também. Então está bem fortalecida no Centro-Oeste, justamente por conta desse, realmente, esse público que a gente atende, que hoje não tem tanto tempo, mas quer uma coisa de qualidade, uma coisa que realmente tem efeito. Porque o que mais tem é promessa no mercado, né? Então tem inglês em 6 meses, aprende inglês em 1 ano, mas de fato ter a segurança e conseguir realmente se comunicar são poucos métodos que fazem. Show, show. E cada escola tem a sua rede social, né? Qual que é aqui de Dourados e o telefone? É Influx Dourados e o telefone é 30 26 22 22. Olha aí, pessoal, se você quer aprender um pouco mais de inglês aí para sua profissão, para sua formação, se você é daqui de Dourados, já procura aqui o Gustavo, a equipe dele, e já faz sua matrícula. Olha que bacana. Vivemos em uma luta constante com o tempo. Quando temos um prazo urgente, parece que ele voa. Quando queremos muito uma coisa e somos obrigados a esperar, ele se arrasta. Na sociedade atual, o tempo virou artigo de luxo, valioso, finito, esgotável. Foi exatamente por isso que criamos o método Influx, um ambiente de aprendizado que marca para sempre a vida dos nossos alunos, porque parte do ponto de vista mais importante do mundo, o do seu sonho. Nosso objetivo? Encurtar o tempo para o domínio do inglês e espanhol, para você ganhar no mínimo 1 ano a mais de vida. São 8.760 horas, tempo suficiente para ler mais de 13 mil páginas de ótimos livros, para assistir mais de 2.500 bons filmes, ouvir uns 3.000 podcasts, tempo para dar a volta ao mundo várias vezes, para dar mais de 30 mil abraços em quem você ama. Tempo para curtir mais a vida, celebrar mais, vencer mais rápido. O que nos move é a vocação de construir um mundo livre da barreira do idioma. Porque liberdade, em essência, é ter possibilidades na vida. E você consegue isso quando tem mais tempo. Mais futuro em menos tempo na Influx. E vocês lá na Agis, na sua empresa, vende um pouco seu peixe, fala um pouco aí para o pessoal conhecer um pouco mais vocês e onde encontrar. Sim. Bom, nós estamos aqui, né, em Dourados desde 2012. A Agis fica localizada na saída para Itaporã, né, na Presidente Vargas, 3240. E hoje, né, eu tenho focado muito nessa parte de desenvolvimento. Então, realmente nós temos 2 programas, eu tenho 2 programas hoje de autoria própria, né, que é o LAP e o PDE, que é o Líderes de Alta Performance, e o Programa de Desenvolvimento de Executivos. Né? Então são 2 programas aí que eu acho que fazem muita diferença. Como é que são esses programas, Lisandra? São encontros semanais, é online, como é que é? Eles são 10 encontros, os 2 programas, né? Eles têm 10 encontros de mentoria. E aí a gente trabalha com a metodologia que é o 70-20-10, né? 10% a gente aprende estudando, lendo, desenvolvendo, 20%, né, 30% quando a gente está ali na prática, e os 70% quando a gente está realmente fazendo acontecer, né? Então é um programa de mentoria, né? E a gente faz esse acompanhamento, trabalhando todas as vertentes, né? E os desafios da liderança no dia a dia. Que bacana. E onde que eu encontro isso? Redes sociais? Como é que eu acho vocês? Na rede social, você pode procurar no Lisandra Siga LR. Lisandra com Z. Com S. Lisandra com S, siga com 2G, LR. Olha aí. Viu que bacana, pessoal? Então, 2 possibilidades e oportunidades aí de você se desenvolver e se preparar, acima de tudo, para o mercado de trabalho. Vocês gostaram desse assunto, desse bate-papo? Legal, né? Acertei nos convidados mais uma vez, porque os meus convidados são sempre os melhores. Eu quero agradecer a visita, a oportunidade, o bate-papo que nós tivemos, leve, descontraído, gostoso aqui, para trazer um pouco de informação, né, da gente discutir esse assunto tão importante para o mercado de trabalho. Obrigado, Lisandra, pela sua presença. Eu que agradeço, Fábio. Para mim é uma honra participar aqui contigo, com o Gustavo, né? Realmente são 2 pessoas aí que são referências e eu fico muito grata pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço ali toda a disponibilidade, a conversa, né? A gente falar sobre assunto para nós
é de grande satisfação. Eu já fiz também, acho que os colaboradores já fizeram ali o programa com a Lisandra, foi bem legal, eles se desenvolveram bastante, a gente tinha um que era muito retraído e realmente ele conseguiu ter uma postura de liderança, então eu indico. Olha aí, indico bastante. Isso não foi combinado. Não. Eu até ia perguntar assim, se o programa é somente para o pessoal do agro ou não é aberto. Então aí, ó, quem é empresário também já quer desenvolver o time. Eu gosto muito e cada vez mais essa parte de pessoas é o que realmente fazem a empresa prosperar e ir para frente. Então esse assunto valeu muito a pena de compartilhar com vocês. Legal, legal. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse assunto, não esquece, compartilha aí com aquelas pessoas que também precisam aprender um pouco mais e se informar sobre essa temática, sobre esse assunto. Beleza? Deixa seu likezinho aí, seu comentário, sua dúvida, manda nos comentários aí que a gente vai respondendo aqui com todo prazer. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!